contemplou. Pobres homens frágeis, apodrecendo por falta de alimento, e ainda a perecer por falta de conhecimento. E ele pensou: ai, se eles são incapazes de suportar um pouco de carência física, como eles suportarão a ira de meu pai, quando eu os pisarei em minha ira e os esmagarei no meu furor? Oh, não admira que Jesus estivesse triste. Pensem nisso, vocês que são muito débeis e frágeis, incapazes de suportar a fome ou alguma doença. Pensem em que criatura miserável vocês são em uma febre, quando vocês precisam de alguém para virá-los em sua cama. Como vocês suportarão morrer sem Cristo e cair nas mãos do Deus vivo? Se vocês não podem contender com Deus agora, como é que vocês pensam que lutarão com Ele depois que vocês morrerem? 3. Ele os viu dispersos. Quando as ovelhas foram expulsas do rebanho, elas não seguem todas em um rebanho, mas elas ficam espalhadas por sobre as montanhas. Elas correm cada uma para o seu próprio caminho. Isto é o que Jesus viu nas multidões. Todos estavam dispersos, seguindo cada um seu próprio caminho. Nas cidades e aldeias, ele viu homens, cada um buscando coisas diferentes. Um grupo de homens estava indo atrás de dinheiro, fazendo disso o seu principal bem, trabalhando dia e noite em seu trabalho, e contudo, não desfrutando do dinheiro que eles juntaram. Outro grupo estava atrás de prazer, a dança, a música, a flauta e o tamborim. Outro grupo estava atrás de alegrias de obscura farra. Seus ventres eram seus deuses, e eles se gloriavam em sua vergonha. Como sanguessuga, eles diziam: dá, dá. Outros buscavam coisas ainda mais sombrias e mais abomináveis, as quais até dizê-lo é torpe. Jesus viu tudo, o coração de todos, e teve compaixão, porque todos eles estavam assim dispersos, ninguém buscando a Deus. Observem, Jesus não estava irado, Jesus não ameaçou, Jesus teve compaixão. Deixe-me falar com os não convertidos. Vocês estão espalhados, cada um em seu próprio caminho. Cada um de vocês tem sua caminhada favorita na vida, o seu passeio favorito. Vocês todos seguem caminhos diferentes. E ainda assim, todos estão longe de Deus. Eu não sei o que o seu coração mais gosta, mas isto eu sei. Você gosta de ir para longe de Cristo e de Deus. O olho de Cristo está sobre todos vocês, suas histórias, seus corações. Ele conhece todos os passos que você tomou, cada pecado que você cometeu, cada desejo que reina em seu coração. Seu olho está agora sobre esta assembleia. Farei uma pergunta a você. O que Jesus sente quando olha para você? Alguns dirão raiva, alguns dirão vingança. O que a Bíblia diz? Compaixão. Cristo se compadece de você. Ele não quer que você se perca. Oh, a terna compaixão de Jesus! Ele muito gostaria de reunir você, como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quer. 4. Como ovelhas que não têm pastor. Isso foi a coisa mais triste de todas. Se as ovelhas fossem conduzidas para fora do aprisco, fracas e dispersas pelos montes, e se houvesse um número de pastores para buscar as perdidas e trazê-las de volta ao aprisco, a visão não seria de forma alguma tão dolorosa. Mas quando elas são ovelhas que não têm pastor, então o caso é desesperador. Assim foi com o povo da Galileia nos dias de Cristo. Se eles tivessem tido pastores segundo o coração de Deus, então o seu caso não teria sido tão ruim. Mas eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E isso entristeceu Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como ele passou pelas cidades e aldeias da Galileia, vendo as multidões, assim ele agora percorre as cidades e aldeias de nossa amada terra. E, se seu coração encheu-se de compaixão pelos milhares da Galileia, com certeza deve romper em mais intensa compaixão pelas dezenas de milhares da Escócia. Pode haver alguns de vocês que podem olhar friamente e descuidados para os 50.000 de Edimburgo, que nunca cruzam o limiar da casa de Deus. Pode haver alguns de vocês que podem ouvir impassíveis sobre os 80.000 de Glasgow, que não conhecem nem a melodia dos salmos, nem a voz da oração.
Pode haver alguns de vocês que podem olhar para os semblantes abatidos e feridos das populações sofridas de sua própria cidade, milhares que demonstram por suas roupas e ar e aberta libertinagem que são estranhos à mensagem do Salvador anunciado. Alguns de vocês podem olhar para eles e nunca derramaram uma lágrima de compaixão, nunca sentiram uma oração subindo de seus lábios. Mas há alguém acima destes céus, cujo coração bate em seu peito ao vê-los. E se houvessem lágrimas no céu, aquele terno Salvador choraria, pois ele contempla as multidões fracas e dispersas, e o pior de tudo, como ovelhas que não têm pastor. Alguns de vocês não têm compaixão das multidões. Alguns de vocês pensam que temos ministros suficientes. Vejam aqui quão contrários vocês são a Cristo. Vocês não têm o Espírito de Cristo em vocês. Vocês não são dele. Alguns de vocês conhecem o Senhor Jesus e tremem diante da sua palavra. Façam com que esta mentalidade, que também esteve em Cristo, esteja em vocês, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Cristo teve compaixão das multidões. E, vocês não terão nenhuma? Cristo entregou-se por eles. O que vocês darão? Certamente as pedras da casa se levantarão contra vocês no juízo e os condenarão, se vocês não forem como Cristo nisto. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. 3. O remédio. 1. Mais ceifeiros. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Cristo olhou para as cidades da Galileia como para uma grande seara, campo após campo, prontos para a ceifa. Ele e os seus apóstolos pareciam um pequeno grupo de ceifeiros. Mas o que são eles diante de tal seara? O milho maduro será agitado e derrama o seu fruto no chão, antes que possa ser cortado e colhido. A palavra de Cristo então é: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Há uma semelhança impressionante entre o dia de hoje e o dia de Cristo. 1. As nossas cidades e aldeias são lotadas como as da Galileia, e o pequeno grupo de ministros fiéis são de fato nada diante da seara. 2. As pessoas estão solícitas a ouvir. Aonde quer que homens de Deus tenham sido enviados, eles reuniram em torno deles uma multidão, ansiosos para ouvir as palavras de vida eterna. A colheita está madura, pronta para ser recolhida. Então não digam que este é um plano de concepção do homem. Não digam que estamos buscando enriquecer os ministros. Não digam que estamos buscando nossos próprios interesses. Estamos fazendo o que Cristo nos ordena fazer. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. 2. Ceifeiros enviados por Deus. 1. Isso mostra que devemos procurar os ministros ordenados, homens enviados ou designados por Deus. Algumas pessoas bem-intencionadas estão satisfeitas se conseguirmos cristãos privados ou homens não ordenados para fazer o trabalho do ministério. Esta é uma armadilha profunda que Satanás conduz aos homens de bem. Será que toda a Bíblia não testemunha que nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão aquele que é chamado por Deus como Arão? E mesmo Cristo não glorificou a si mesmo, fazendo-se um sumo sacerdote. Ai daqueles que correm, sem, no entanto, haverem sido enviados. Foi um bom desejo de Uzá o de segurar a arca. Ainda assim, Uzá morreu por isso. 2. Ministros convertidos. Se os homens não podem ser afetados sem uma chamada exterior, muito menos sem um chamado interior. Havia uma multidão de ministros nos dias de Cristo. Em cada esquina da rua que vocês poderiam tê-los conhecido, mas eles eram líderes cegos. Assim podemos ter abundância de ministros levantados entre nós, e ainda assim sermos como ovelhas que não têm pastor. Vocês que conhecem a Cristo e o amam, vocês, Jacós, que lutam com Deus até a luz da manhã, lutem vocês com Deus por isso. Não deem descanso a Ele até que Ele o conceda. Eu tenho uma doce persuasão em meu próprio peito, que se continuarmos na fé e na oração, e na reconstrução dos altares de Deus que estão assolados,
Deus ouvirá o clamor de seu povo e lhes concederá mestres de acordo com seu próprio coração, e que nós ainda veremos dias, como nunca antes brilharam sobre a igreja da Escócia, quando os nossos mestres não serão mais retirados a cantos, quando o grande pastor pessoalmente abençoará o pão e o dará aos subpastores, e eles hão de oferecer às multidões, e todos comerão e serão fartos. São Pedro, 12 de novembro de 1837.